Faz tanto tempo que eu não gravo aqui que eu nem sei direito como é que eu começava, acho que era mais ou menos assim. Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, estou de volta. Eu já tinha dado uma diminuída no ritmo quando eu comecei a estudar para concurso. No dia 2 de maio, meu pai veio a falecer, minha vida virou de cabeça para baixo. Além da dor da perda, a gente tem que correr atrás de muitas coisas bem burocráticas e isso não é nada fácil de se fazer quando você está em luto, mas eu acho que a poeira está baixando e as coisas estão voltando ao normal aos poucos, então eu posso pelo menos gravar esse vídeo aqui e colocar o Morgatório na ativa mais uma vez. Então, já que faz bastante tempo que eu não faço vídeos, vale a pena falar sobre o que é o Morgatório do Pássaro. Eu quero falar sobre cristofobia também, e no final do vídeo eu quero bater um papo rapidinho com vocês, assim, só para descontrair um pouco, né, nesse retorno. Então, o Morgatório é um canal assim voltado para um público um pouco mais velho, eu acredito, até pelas estatísticas aí de inscritos no canal. A maior parte tem mais de 25 anos. Eu não faço piada, eu não sou aquele vlogger teen, né? Nada contra, eu sou inscrito aí no canal do Japa, do Christian Figueiredo. Tem uma galera aí mais recente que popularizou bastante, né? Que veio depois do Cauê Moura, que veio depois do Felipe Neto, da Kéfera. Eu curto, eu dou risada com essa galera, eu sou inscrito numa cabeçada de canais aí. Mas o meu jeito de produzir conteúdo é diferente, não é uma coisa voltada para molecada. Então aqui você vai encontrar um perfil informativo, opinativo. E isso aqui não é um canal exclusivo para divulgação científica, tá? Tem alguns canais aqui que são específicos para isso. Não é o meu caso. Eu dou essa pontinha assim de pesquisa e trago algumas informações para vocês que eu faço questão... Nossa, tá difícil falar aqui. Tô tímido na frente de vocês mais uma vez. Eu faço questão de deixar claro que o que eu trago são apenas informações, tá? Não trabalhem isso como verdade. Eu deixo os links aí. Às vezes eu não deixo porque eu fico com preguiça, dá tanto trabalho que eu não coloco tudo. Mas vocês sempre encontram aqui os links. Deem uma pesquisada por conta própria também. Não acreditem nas coisas que eu falo, não tomem isso como verdade, sejam céticos. Essa é uma das principais mensagens do meu canal. Inclusive eu gosto de trabalhar o termo ceticismo de um ponto de vista bem abrangente, tá? Ceticismo não é só uma característica para ser usada em ambiente religioso, com dogmas, linguagem mitológica. Ceticismo é uma característica para você carregar consigo para a vida inteira, para qualquer circunstância do dia a dia. Uma pessoa disse que aconteceu um assalto seguido de morte em alguma região do país, que você não estava lá. O que é ser cético? É assumir isso como um fato, como uma verdade, só porque alguém falou? Não, você vai precisar de uma evidência para admitir aquilo como verdade. Enquanto você não tem a evidência, aquilo permanece no campo da informação. Então o que eu trago para vocês são as informações e eu preencho o meu discurso com essas evidências que eu disponibilizo aqui e é dever de vocês irem atrás dessas evidências para exercer o ceticismo de vocês. Mas eu não trabalho só com vídeos informativos, eu também faço vídeos opinativos, jogo conversa fora, né? É o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. É até bom, gente, porque se a gente ficar só no vídeo informativo, fica maçante pra gente, tá? Quem grava vídeo, meus amigos aqui que gravam vídeo, que assistem aqui, eles vão comentar e vão dizer que é real mesmo, é muito trabalhoso fazer o vídeo com pesquisa. Então, a gente precisa dessa válvula opinativa, porque é um vídeo mais descontraído, é um momento que a gente bate um papo legal, né? Uma conversa marota. E as polêmicas normalmente estão envolvidas com esses vídeos opinativos, né? Cristofobia, por falar em polêmica, vamos a ela. Cara, eu fico pensando, né? Cristofobia. A primeira coisa que nós devemos fazer, é separar a ideia de cristofobia da ideia de cristãofobia. Cristofobia remete ao conceito de crítica ou ataque ao Cristo, né? O Cristo mitológico, o Cristo símbolo dogmático de todo o cristianismo, dentro de todas as suas vertentes e tudo mais. Cristãofobia remete à ideia de perseguir o religioso, certo? A ideia de perseguir a pessoa em si, não as ideias, não o dogma. Existe cristãofobia no Brasil? A perseguição ao cristão?
Olha, o que eu vejo, tá? Lembrando, esse é um vídeo opinativo, se baseia naquilo que eu interpreto da realidade a nível de Brasil. Não estou falando em termos internacionais, porque existe perseguição a cristãos em alguns países da África, do Oriente Médio, mas não é o caso aqui do nosso país. O Brasil possui, de acordo com o censo de 2010, cerca de 87% da população é cristã. Se houver uma perseguição, eu diria para você, com todo o cuidado do mundo, tá? Vamos com calma, que os evangélicos eles são discriminados. Existe um estereótipo do evangélico escroto, intolerante, preconceituoso, ganancioso, da teologia da prosperidade e o caralho todo. Então existe esse estereótipo e por causa de alguns pastores muito famosos por essas práticas, a fama se espalha para todo mundo. Eu não gosto disso, porque é uma forma muito arrogante de discursar sobre determinado grupo. No meu vídeo lá do Charlie Hebdo, eu falei disso. Nós devemos ter cuidado ao fazer as críticas. Existe aquela crítica que é desferida à religião, onde você pega todo mundo. Ali você está criticando o dogma e todo mundo que acredita naquele dogma. Tá? Aí você critica aquilo de um ponto de vista abstrato, um ponto de vista geral. E tem aquela crítica ao religioso, só que naquele contexto eu estava falando do muçulmano, né? Então você não pode criticar o religioso muçulmano como se todos eles fossem homens-bomba. Nós temos aí cerca de 15 a 25% dos muçulmanos que são loucos jihadistas prontos para explodir em prol das suas causas, das suas ideologias, dos seus dogmas, das suas ridículas crenças. Mas nós temos aí uma outra maioria que não é assim. Então você não pode basear uma crença ao religioso e espalhar no religioso fanático e espalhar ela para todo mundo. Isso é incoerente, isso é falacioso, isso é contraproducente, inclusive, para a ideia da crítica que é tornar a religião um ambiente mais saudável, né? A nível global. Então, quando a gente fala do evangélico, é a mesma lógica. Existe aquela crítica à religião abstrata que pega todo mundo e tem aquela crítica ao religioso que você tem que saber direcionar. Você tem que saber mandar ela para o grupo certo. Então o evangélico acaba sofrendo preconceito devido a essa generalização. No meu mundo, assim, na minha interpretação de mundo, a maioria dos evangélicos são intolerantes, eles são frenéticos demais com a ideia de adoração e eles acabam desrespeitando a individualidade das pessoas, os direitos pessoais, sabe, de você ter a sua crença, de ficar na sua. Cuidam demais da vida alheia, do toba alheio, tem essa fixação com viado. Ixi, agora já vou ofender outras pessoas, né? Deixa eu usar aqui um politicamente correto para ninguém ficar me enchendo o saco aqui nos comentários. Tem essa fixação com homossexuais e para mim a maioria é assim. Mas eu estou certo que para outras pessoas é uma minoria que pensa assim, que age assim. E eu não tenho como trazer isso em dados. A gente não tem uma estatística para mostrar quantos evangélicos são ponderados e quantos não são. Para mim, a maioria é intolerante. Mas é certo uma coisa. Existe um grupo com milhões de evangélicos que são educados, que são respeitosos, que amam, que usam a religião para fins sociais, de caridade, realmente fazem aquilo que o cristão deveria fazer. Então essa galera se prejudica muito, tá? Esse preconceito não pode ser... o preconceito a esse religioso evangélico de boa não pode ser confundido com a crítica às escrotices, tá? A gente tem aí uma série de barbaridades, de charlatanismo, exploração mesmo dentro do ambiente religioso, principalmente quando se fala de dinheiro, se a gente olha mais para o evangélico, né? As igrejas evangélicas que ficam muito em cima do dízimo, dessas cobranças aí. A igreja católica hoje em dia entra mais naqueles debates de camisinha, né, pedofilia, e a igreja evangélica como um todo, né, todas as suas vertentes, acabam sendo criticadas por questão de charlatanismo, né, a intolerância, a perseguição aos homossexuais, a famigerada bancada evangélica. Então, seres humanos, existem diversas formas de exploração, de preconceito, de comportamentos
inadmissíveis dentro do ambiente religioso, especificamente do mundo evangélico, e que devem estar presentes nas pautas das manifestações de feminismo, do movimento LGBT. Então não chorem, não confundam isso com cristofobia. E aí vem aquela dúvida, como é que seria uma cristofobia em um país com 87% cristão? Nós teríamos que ter uma minoria, esses 13%, agindo de uma maneira bem radical, né? Porque para esses 13% acabarem sendo fortes o suficiente, agressivos o suficiente do ponto de vista social, para oprimir esses 87% de cristãos, nós teríamos que ter uma minoria muito radical, né? Essa minoria teria que ser bastante agressiva, ofensiva, para poder ferir essa maioria. E aí a gente vai ver a realidade. Existe essa agressividade mesmo? Essa minoria aí, dos 13% não cristãos, tem agredido, dado porrada na rua? No mundo que eu vivo, não. Eu nunca ouvi dizer, sinceramente, eu abro a possibilidade de ter acontecido em algum lugar aí, mas eu nunca li uma reportagem, eu nunca vi por aí o caso de um gay ou um ateu que tenha simplesmente atacado um evangélico na rua, agredido fisicamente ou matado, e sair aquela estampa, morreu porque estava com a Bíblia debaixo do braço. Eu nunca vi isso, essa perseguição aí. O que eu vejo são críticas muito bem fundadas a comportamentos religiosos que são extremamente preconceituosos, são extremamente intolerantes. E criticar isso não é ser preconceituoso, ser fóbico, né? Eu já falei de fobia, né, de homofobia. Foi um vídeo que hoje em dia eu critico, tá? Eu não gostei muito do resultado daquele vídeo. Eu faria esse vídeo diferente, tá? A mensagem eu ainda tenho. A mensagem de dizer que fobia tem um sentido técnico e tem um sentido massificado. O sentido técnico seria de transtorno mental, mas teve um psicólogo americano que lançou um livro usando homofobia consciente de preconceito, isso popularizou, e tem um lado positivo e um lado negativo de usar o termo fobia como preconceito, né? O lado positivo é que os grupos sociais tiveram uma palavra, né, para encabeçar o discurso da tolerância, para mostrar que existe o preconceito lá, né? E esse preconceito foi personificado na semântica dessa palavra. Mas, por outro lado, isso gera aqueles problemas de interpretação, fica dúbio, mas deixa pra lá. Já que existe mesmo o conceito, né, o problema daquele meu vídeo lá foi que eu deixei a entender como se não existisse o conceito, fosse impossível aplicar uma variação semântica de homofobia para tratá-la como preconceito. Foi falho o meu discurso ali, peço desculpa para vocês. É possível sim transformar o sentido das palavras e etc, etc, etc. Então, tanto é que estamos agora falando de cristofobia, né? Não no sentido de um transtorno mental, não no sentido de medo fóbico de Jesus, mas no sentido de preconceito, perseguição, ataques, né, discriminação à ideia do símbolo crístico. Primeira coisa, símbolos não são pessoas, símbolos não têm sentimentos, símbolos não se ofendem, portanto símbolos não devem ter direitos para os protegerem de certas ofensas. Se o símbolo não se ofende, você não precisa proteger o símbolo de uma injúria, de uma difamação, porque o símbolo não vai ter uma reputação a perder. O símbolo não vai sofrer, o símbolo, a mitologia, ela não vai se esconder num cantinho e começar a chorar, porque isso é abstrato. Portanto, pessoas devem ser respeitadas, a dignidade da pessoa humana deve ser preservada por lei. Os símbolos não. Os símbolos devem ser criticados com uma liberdade de expressão irrestrita. As pessoas não. Eu não defendo liberdade de expressão irrestrita para a comunicação entre pessoas. Mas aí alguém pode vir me falar assim: pô, Romário, mas o religioso acredita que o símbolo religioso, aquela divindade, é real. Na cabeça dele, aquilo ali existe e realmente merece respeito porque ele está lá em algum lugar recebendo aquela crítica. Meu brother, é o seguinte: tudo bem que o religioso, inclusive estou falando para você religioso agora, estou conversando contigo. Tudo bem que para você, Jesus ou qualquer outra entidade religiosa é real, na sua cabeça ele existe. Mas
Quando você começa a defender esse religioso, ou esse símbolo religioso, você está trabalhando isso como se ele não existisse. Se a pessoa faz uma crítica ao Cristo, e você que tem que ir lá chorar, você que tem que ir lá reclamar, será que você não está trabalhando isso como uma coisa irreal? Mano, é o seguinte, se seu Deus existe, deixa ele reclamar por si só. Não vem com essa de pegar as dores de uma crítica abstrata e trazer para você. Porque aí, como eu já falei naquele outro vídeo lá, está a diferença entre ofender alguém e se ofender. Ofender o cristão é você discriminar a pessoa, você tratar mal a pessoa, você ser agressivo com a pessoa. Agora você joga isso lá para o Cristo, lá para a imagem simbólica, você não está atacando, você não está criticando, você não está direcionando isso para as pessoas, você está direcionando isso para o símbolo religioso, que é abstrato. E vai ser abstrato até que você me prove o contrário. O ônus da prova está em você. Se é abstrato e você está se ofendendo, significa que você está pegando a crítica a um ser abstrato e trazendo ela para o pessoal. Então o problema está em você. Você que está se doendo por algo que não foi dito para você. Pisa no freio e cristofobia de cu é rola. E a galera tem falado, né, daquela questão de indignação seletiva, que faz sentido também. Eu nem vou comentar muito sobre isso, porque já falaram bastante. Mas é real, a simbologia do Cristo pregado na cruz já foi representada de diversas formas. Cara, não tem nem como nomear isso aqui. São milhares de diversas formas de representação da crucificação. A crucificação em si, ela não tem só uma simbologia. Existe aí o símbolo da cruz antes do Cristo e diversas outras possibilidades de simbolizar uma cruz. Não existe esse monopólio do símbolo também, tá? Se para o cristão aquilo tem um sentido X, para uma outra pessoa em algum outro lugar do tempo e do espaço, aquela cruz pode significar qualquer outra coisa, tá? Então, isso aí é uma forma de indignação seletiva também. E se criticar os símbolos religiosos é uma forma de ser cristofóbico, os próprios cristãos são cristofóbicos entre si, porque cada vertente do cristianismo critica a outra vertente em algum ponto. Então, de certa forma, isso seria uma cristofobia interna. Eu não estou dizendo que não existe a possibilidade de existirem pessoas realmente preconceituosas, agressivas, intolerantes nas militâncias. Existe, tá? E é chato isso. É chato pra caramba. Dentro das militâncias existe uma galera que também elas se escoram, né, na transformação social, dos discursos de mudança progressistas e tal, se escoram nisso para poder professar diversos preconceitos reversos, tá? Esses preconceitos seriam intolerância religiosa. Esses dias eu vi um rapazinho afetado aí, que saiu vestido de mulher, com uma blusa do Beelzebub e um batom na cara, e falou assim, mais ou menos assim, se não for para chocar a família... Não, se não for para chocar e destruir a família tradicional, eu nem saio de casa. Eu fiquei pensando, caralho, velho, que frase mais estúpida e contraproducente. Porque se você pegar essa frase e colocar na boca de um fundamentalista da família tradicional, falando assim, se não for para chocar e destruir as famílias minoritárias... Pitucho! Se não for para chocar e destruir as famílias minoritárias, eu nem saio de casa. Você percebeu que isso traria um impacto completamente diferente? Aí vem aquele discurso, ai, não pode comparar o discurso do opressor com o discurso do oprimido. Ah, vai se fuder. Opressor é opressor em qualquer posicionamento social. Uma pessoa babaca é uma pessoa babaca tanto no grupo de maioria quanto no grupo de minoria. Se o cara tá falando em destruir a ideia de família tradicional, esse cara tá sendo intolerante com a família tradicional. Ele tá pedindo para incluir um tipo de família no respaldo, no reconhecimento social, a partir da destruição de outro tipo de família. Peraí, meu amigo, não são todas as famílias tradicionais que perseguem homossexuais. É aquela mesma coisa que eu estava falando do evangélico. A gente não pode pegar um estereótipo e espalhar isso para todo mundo. Você tem aí a família tradicional, que um monte de babaca quer defender da forma mais estúpida possível. Você não precisa excluir outros tipos de família não convencionais para preservar a família tradicional. Até porque a família tradicional, ela é a mais fácil de surgir, tá? A família tradicional, ela pela própria lógica de formação familiar,
ela é a mais fácil de aparecer. Então é impossível que ela desapareça, porque ela vai ser sempre a família mais recorrente no meio da sociedade. Enfim, é isso. Dentro dos movimentos sociais, existem pessoas atacando as bases da tradição, atacando brancos, atacando homens, né, as feministas, usando o feminismo para serem misândricas, o movimento LGBT usando disso também para destruir a família tradicional. Tem um monte de babaquinha no meio desses grupos. Do mesmo jeito que eu disse que, do meu ponto de vista, a maioria dos evangélicos são intolerantes e radicais, eu acho que a maioria das feministas são intolerantes e radicais. Eu não estou dizendo que são todas. E já vai ter dislike no vídeo e xaropação idiota aqui embaixo por causa desse meu comentário. Mas é o que eu vejo, tá? É o que aparece mais pra mim na TV, na reportagem do jornal, é o que aparece mais na rede social, é o que eu vejo mais na manifestação de rua. Então é o que entra nos meus olhos, mano. É o que vem pra mim, essa maioria de feministas bizarras. Mas volta e meia eu encontro, sim, tipo a Júlia Jolie, que faz um discurso de crítica bem lúcido, né? E várias outras aí. Minha namorada, por exemplo, também tem uma lucidez que me encanta, que me fala, pô, reestabelece a fé no movimento, entendeu? Existem essas pessoas que dentro dos movimentos acabam sendo preconceituosas também. Mas isso é preocupante a nível social? Não. É um problema de casos isolados, tá? Existe? Existe. Você não pode dizer que não existe, por exemplo, racismo reverso. Ele existe. Existe negro preconceituoso. Existe negro que ataca, que ofende. E nesses casos específicos, deve-se usar a lei do racismo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Existe mulher que é misândrica, que mata? Existe, mas é um caso muito raro, é uma coisa muito específica. Então tá lá, a mulher foi misândrica, matou por ódio, vai lá e prende essa vagabunda. Mas não existe um problema social, entendeu? Existem casos específicos de racismo reverso, de ódio aos homens, existem casos específicos de LGBTs que são extremamente intolerantes com religiosos e blá blá blá. Tanto é que a parada gay agora não fala de homossexualidade, né? A parada gay só fala de Jesus e a marcha pra Jesus só fala de gay. Inverteu as coisas aí. Sabe qual que é o pior problema, por exemplo, de uma feminista misândrica? Não é nem uma ameaça social pro homem. Nem isso. O maior problema social da misandria dentro do feminismo é prejudicar o próprio feminismo, ou seja, a misandria acaba sendo uma resistência para a transformação social que o próprio feminismo prega, que o próprio feminismo tenta aplicar na sociedade. Então, se existir um problema social que vem através dos excessos dos militantes, esses problemas são para os próprios militantes, então fiquem ligados nisso, tá? E a mensagem de hoje era essa, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e falou!